E aí, rapaziada, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui dos estúdios Baixa Renda do Tocando F, diretamente da belíssima cidade de Osasco. Hoje vamos falar em clima não tão festivo, mas vamos tentar manter aquela alegria de sempre após a derrota do Brasil para a Noruega. Para a excelentíssima senhora Noruega, meu pai do céu. Eu não sei o que é pior, viu? Você ser eliminado por um time desse, horrível, horrível. E aí você começa a compreender e nivelar o Brasil, porque o Brasil é horrível também. Então é um jogo muito igual, dois times horríveis jogando, dois times que não queriam jogar. E a Noruega aproveitou de um cara que é excepcional. Tem um cara fora de série no time. Nós até temos esse cara fora de série que nessa edição para mim foi o Vini Júnior, que acabou nos jogos que o Brasil se deu bem, foi por o talento individual do Vinícius Júnior. Mas do outro lado, tem um talento individual também que é excepcional, é um monstro. O cara precisou de 3 lances que ele tocou na bola, e ele fez 2 gols, simplesmente isso. Ele é engraçado que ele depois ele deu a entrevista. Ele falou: minha função não é jogar futebol, minha função é fazer gol. Mais ou menos isso, né? Parafraseando o que disse Haaland depois do jogo entre Brasil e Noruega. E é isso. Ele é uma máquina de fazer gol. Ele é preparado e psicologicamente ele tá ali pronto para fazer gol. O que faltou pro nosso time essa força mais psicológica mesmo, viu? O time muito, apesar de ter um esquema tático do, do Ancelotti ali, que ele acabou insistindo nesse esquema tático aí de querer fazer o jogo mais na correria, ficar sem a bola e pegar, lutar por uma bola ali em transição rápida com o Vini Júnior, que tem velocidade, ou estourão pra frente. Foi o que aconteceu em todos os jogos da Copa. Isso, roubar a bola, estourão pra frente e resolver dessa forma. Meio que um bumba meu boi. Mas nesse contexto, brilhou a estrela de Vini Júnior nos jogos que favoreceram ao Brasil, mas é uma seleção muito mediana. Claro, os caras que estão ali, vou falar a verdade, todo mundo que está ali é bom de bola. Todo mundo que está ali, porque passou por. Pô, imagina você que já jogou bola na vida, você sabe o quanto é difícil você ser selecionado para um interclasse. Para você ser selecionado no time da rua. Então, para você que pô, vai para um time, é um jogador profissional, vai para a Europa, vai para uma seleção brasileira, alguma qualidade você tem. Mas é uma qualidade que está nivelada por baixo entre os melhores. O Brasil é o pior da. A pior. Eu posso dizer que o Brasil é a pior seleção brasileira que eu já vi. É a pior. De todas que eu me conheço por gente de realmente entender alguma coisa de futebol, de ter lembrança de jogo, essa é a pior, cara. Olha, 86, o Brasil tinha um time bom, saiu também numa situação ruim, sabe? 90, mas os jogadores eram diferentes, cara. Não tem como. E até o clima da Copa era diferente. Eu acho que eu sou saudosista em relação a isso, mas eu vejo que hoje em dia a, a torcida não tá mais parando pra assistir jogo de Copa. Já não para o. Mesmo em final de semana, tá? Não, você não vê que todo mundo fica ali. Ah, concentrado e ali torcendo, como era antigamente. Você pega, por exemplo, dia de jogo do Brasil, nem aula tinha. As empresas dispensavam os funcionários para assistir o jogo do Brasil. Então o Brasil sempre parou para a Copa do Mundo.
E hoje em dia já não é mais assim, sabe? Claro, todo mundo tem que seguir sua vida mesmo, né, no trabalho, essas coisas assim, ninguém vai ficar dispensando o funcionário só para assistir um jogo de Copa do Mundo, mas é só para ter ideia de como hoje em dia o futebol já não é o que faz a cabeça do brasileiro. E a seleção é o reflexo disso. Sabe, os jogadores hoje, poucas pessoas sabem os nomes dos jogadores ou sabem a fisionomia dos jogadores. Eu mesmo não conheço todos, viu? E me enrolo muito com os nomes dos jogadores. E talvez se eu ver algum jogador menos conhecido aí na rua, eu não vou saber que ele é jogador da seleção. É uma coisa engraçada. Antigamente todo mundo conhecia todos os jogadores e conhecia grande parte dos reservas também. Hoje, se olhar pro Brasil, ninguém sabe o time titular. Não sabe quem são todos os jogadores. Porque a torcida já não reconhece mais seus ídolos, os ídolos também não têm nenhuma identificação com o futebol brasileiro, vão embora muito cedo e viraram europeus. Basicamente é isso, viraram europeus no futebol. E o que os europeus têm de diferença hoje é a parte da disciplina tática. Eles são muito aplicados taticamente. E eu não sei se essa questão mais cognitiva, que eles conseguem assimilar melhor o que o técnico propõe. Porque, pensando bem, cara, estávamos ali com o melhor técnico que se podia ter. E é uma das coisas que eu sempre penso. Eu acho que o técnico não faz diferença assim. Ele pode ter uma tática, pode ter uma estratégia, mas quem vai aplicar essa estratégia são os jogadores. O técnico ele não entra em campo. Não entra em campo. Apesar que muitas coisas ali que deram certo também no Brasil foram também dessa estratégia do Ancelotti, de querer roubar a bola e fazer a transição rápida, né? Buscar essa falha, forçar o erro do adversário, né? Jogar sem a bola e esperar essa falha para tentar fazer um gol ali quase que por um milagre. Porque ele também, ele fazendo esse tipo de jogo, ele meio que diz que não temos qualidade técnica para poder conduzir uma bola. É isso, gente. A estratégia já diz o que era possível ser feito. E não aconteceu. Simplesmente isso, não aconteceu. Né? Se ele ganhasse o jogo de ontem, é tentando fazer com que a estratégia desse certo. Se por acaso o Brasil roubasse uma bola e fizesse o gol, poderíamos estar aqui hoje comemorando. E é a única alternativa que ele via. Então, eu acho interessante também que ele se manteve ali firme na, na sua postura e na sua decisão de jogo. Tá? Mas o material humano que temos hoje, claro, repito, são todos jogadores, é a nata da nata do futebol. Mas entre a nata da nata são os piores, tá? Entre as seleções grandes aí são os piores. Não tem como comparar jogador por jogador com com os jogadores do. Salvo essas raras exceções aí. Vini Júnior, Rafinha, que é um. Mas não tem, assim, apoio ou estrutura emocional para ser jogador de seleção. Simples assim. É triste. Vemos que. E não tem como dizer também que eles não estão motivados, que eles tinham um prêmio ali, se fossem campeões, 1 milhão de doleta no bolso de cada um. Você acha que eles não queriam jogar? Não queriam ganhar essa Copa? Hum, É que realmente não tem a capacidade técnica que as outras seleções têm. Simples assim. E temos que aceitar isso. Espero que para as próximas Copas venham é, novos jogadores aí, com novos talentos. Que é o caso do Ender, que também acho que sentiu um pouco do peso, tremeu um pouco também ali naquele lance no primeiro lance que ele teve a oportunidade para fazer gol. Mas é um talento aí, uma esperança para as próximas Copas que vem para o Brasil.
O Brasil sofreu também muito pela ausência ali de Rodrigo, que seria um cara para fazer um meio de campo muito bom. A ausência, para mim, acho que a mais impactante aí foi a ausência de Estevão. Olha só, o Brasil tendo dois caras desse peso, Estevão e Rodrigo, a coisa seria diferente. Teria um pouco mais de criatividade. O Brasil não tinha criatividade. Querendo ou não, o que tivemos de criatividade, em alguns lampejos de criatividade, foi o Paquetá. Então, e aí também se lesionou, e aí, né, vimos também que faz falta um jogador que tem pelo menos algum suspiro de criatividade. E é isso. O Brasil não tinha como criar nada. A questão era tentar essa sorte mesmo de uma bola estourada e alguma bola que sobrasse ali para fazer um gol. E foi o que aconteceu. As chances foram essas do Brasil. É, ficamos aí na tristeza. Ontem, assistindo com a família aí, vejo que as minhas filhas acho que ficaram mais chateadas porque nunca viram o Brasil ser campeão de uma Copa do Mundo. Essa geração de 2000 para frente não sabe o que é futebol mesmo, não sabe o que é ver um bom time de futebol, uma boa seleção. E hoje também se juntou a nós a seleção de Portugal. Seleção de Portugal se juntou também ao Brasil, eliminada pela Espanha nos últimos minutos ali, nos acréscimos já do primeiro tempo. Portugal foi eliminado por 1-0 contra a Espanha. Fica aí assim, para quem curte, para quem gosta de futebol, é uma pena porque não teremos mais nas próximas Copas nem Neymar, que pelo lado do Brasil, né? E pelo lado de Portugal também não teremos mais Cristiano Ronaldo. Mas olha, eu não duvido não. Do jeito que esse cara é maluco, é capaz de ele jogar aí na próxima Copa. Mas já nessa Copa, Cristiano Ronaldo não foi mais o mesmo. Neymar, né, não foi nem sombra, né, do que ele foi, do que ele poderia fazer. Todo mundo sabia que ele não poderia entregar tanta coisa pela seleção. Mas Neymar ainda tem uma aura, sabe? Ainda tem uma presença em campo que talvez os adversários ainda o respeitassem assim, sabe? Sentiriam ali um pouco de medo, de receio de estar jogando do lado de um cara que a qualquer momento poderia fazer uma coisa extraordinária. E que seria difícil de fazer, viu? Muito difícil mesmo. Entrou. O Brasil ficou até pior com ele, porque perdeu velocidade também. Essa parte de transição acabou ficando mais difícil. Teve o pênalti. Ele bateu o pênalti, aí depois teve aquela confusão toda ali. E foi isso. Bom, as lendas do futebol estão dando sua despedida na carreira. Não teremos mais o brilho e não veremos aí, provavelmente, grandes gênios campeões de Copas do Mundo. Nem Neymar e nem Cristiano Ronaldo. Agora, a minha torcida sincera, eu gosto da Espanha, viu? Gosto da Espanha, gosto do país de forma geral. Aqui, ó, tô com a minha camisa aqui do Real Madrid, gosto dos times, tal. Mas a minha torcida vai ficar sendo para a França, que realmente está apresentando um futebol de encher os olhos. Beleza, meu povo, já falei demais. E você que está triste, decepcionado com o Brasil, vamos seguir aí comentando também alguns jogos de Copa do Mundo. Dê aquela força pro canal. E como de costume. Costume? Como de costume! Curte, comenta e compartilha, tá? Dá aquela moral aí. Se inscreve também.
e vamos fazer essa bagaça aos poucos ir galgando o seu espaço aqui dentro do YouTube. Beleza, meu povinho? Um beijo, um cheiro e muita paz.